Bom dia, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje vamos falar sobre o tema imunização espiritual, que está no livro Ceifa de Luz, editora FEB, capítulo 48. A gente já está, essa é a terceira, deixa eu ver aqui, é a segunda mensagem sobre amar os vossos inimigos. Então, nós temos mais, pelo que eu tive acompanhando aqui, mais umas 10 mensagens sobre a questão do amar os inimigos, para a gente ver como é importante o tema e como ele é oportuno no momento em que estamos vivendo na humanidade, um momento de tanta polarização, de tantas brigas, de tantas discórdias. A gente vai fazer aqui alguns dias falando sobre esse tema. O Emmanuel coloca muito sobre esse tema. A gente vê a importância dele. O próprio Evangelho tem várias passagens falando sobre esse tema. Então, é importante a gente estar aqui reflexionando sobre ele. Vamos lá. Vamos à mensagem e depois partiremos para o nosso comentário. Temos, efetivamente, duas classes de adversários, aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. O primeiro são inevitáveis. Reportam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para adiante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeraremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes. Centro de oposição sistemática. Ameaças silenciosas. Portas fechadas ao concurso espontâneo. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. Suspeitas injustificáveis. Propósito de desforço. Antipatia gratuitas. Prevenções e sarcasmo. Aborrecimentos. Sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagem bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos a conivência com o mal, e sim nos entregava a forma ideal do equilíbrio com paz da imunização. Ontem nós falamos da questão das pessoas que ficam fazendo petitórios para não passar por dificuldades, por tantas coisas desse tipo. Ficar imunes a algumas coisas por são religiosas, porque são médios ou outras coisas desse tipo, e a gente vê que isso não tem cabimento. O Emmanuel fala aqui em duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco. Tem pessoas que não concordam, e essas não temos o que fazer. Elas vão continuar não concordando. Tem pontos de vista diferentes. A gente pode não ir para o atrito com elas, esse é o caminho. Mas elas sempre serão nossos adversários de pensamento, de ideias, de ideologias. E são coisas inevitáveis que a gente tem que aprender a conviver com isso. Os outros adversários são aqueles que nós criamos. Esses são evitáveis. Esse está no nosso poder não tê-los. E aí o Emmanuel começa a relacionar aqui várias situações, prejuízos que vão surgir por esses casos que nós poderíamos evitar. Ele fala aqui que nem Jesus viveu, sem os primeiros, mas ele fala aqui que os segundos a gente pode evitar. E ele fala que o que nós vamos angariar, que nós vamos arrumar com isso, com essas
com essas atitudes, ele relaciona aqui alguns prejuízos que vamos ter. Ele fala assim, foco de vibrações contundentes, que essas pessoas ficam jogando energia deletéria contra a gente. São focos de vibrações contundentes, que nos afetam. Não imaginem que não, porque afetam sim. Centro de oposição sistemática, que são pessoas que vão ser opositoras a gente sistematicamente. Vão fazer de tudo para derrubar as nossas ideias. Ameaças silenciosas, vão estar muitas vezes trabalhando na surdina para nos prejudicar. Portas fechadas ou concurso espontâneo, porque essas pessoas não vão nos ajudar espontaneamente. Vamos estar fechando as portas, sem a mínima necessidade. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. As pessoas não vão ter opiniões sinceras, vão ser sempre tendenciosas. E isso vai denegrindo a nossa imagem. Suspeitas injustificáveis. De tudo as pessoas vão suspeitar da gente, porque nós estamos criando essas situações. Poderiam ser evitadas. Propósito de desforço. As pessoas vão querer se vingar da gente o tempo todo. Elas vão buscar a desforra. Antipatias gratuitas. Por que gratuitas? Porque não precisavam existir. Só existem porque nós criamos a situação. Prevenção e sarcasmo. Vão estar debochando da gente, vão estar sempre prevenidas contra a gente, mesmo que não façamos nada. Vamos ter aborrecimentos, como diz o Emmanuel, sombras de espírito. Olha só. E ele fala, qualquer dessas parcelas relacionadas a essa lista, bastaria para amargar larga faixa de nossa vida. Porque ninguém vive numa vida alegre, feliz, com tudo isso em torno. Principalmente porque são coisas criadas por nós mesmos. Aniquilando a possibilidade preciosa de reduzirmos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Olha os prejuízos que temos com essas atitudes. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, gente. Fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los, respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Aqueles primeiros que ele fala, os adversários que pensam diferente da gente, são nossos adversários. A gente tem que tolerá-los, respeitá-los, porque eles surgem. Os segundos são criados por nós, então nós temos que evitar criá-los. E ele encerra aqui, compreendamos assim, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, está muito longe de induzir-nos a conivência com o mal. Não é ser conivente. O mal tem que ser rechaçado. E sim nos entregava a forma ideal do equilíbrio com a paz da imunização. A gente imuniza muita coisa mudando as nossas atitudes, não criando inimigos gratuitos com as nossas atitudes, que ele fala, né? Os segundos são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. E nós precisamos e devemos evitar. Estamos começando mais um dia. Dia 13, quarta-feira. Temos muitas horas aí pela frente. Vamos lidar com muitas pessoas. Poderemos estar fazendo amigos, poderemos fazer inimigos. Os amigos nos trarão alegrias, com a sua amizade, e os inimigos nos trarão todos esses prejuízos que o Emmanuel elencou aqui. Temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia. Precisamos refletir sobre essas mensagens que estão sendo trazidas todas as manhãs. São mensagens profundas, transformatórias. Se queremos viver num mundo melhor, se queremos viver em harmonia, precisamos atentar para isso e precisamos realmente nos adequar a essas mensagens e fazer a reforma íntima. Ficamos por aqui. Se você gostou da mensagem trazida, da nossa reflexão, dê seu like,
Compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vamos propagar isso, vamos proporcionar a outras pessoas oportunidade de fazer reflexões. E quanto mais like você fizer, quanto mais você propagar isso, mais o YouTube vai abrir para outros usuários do YouTube ter acesso às nossas mensagens. Se inscreva no canal, a gente tem observado que 20 e poucos por cento das pessoas que assistem às nossas mensagens não são inscritas. Se inscreva, acione o sininho para que você seja notificado. Isso é importante para o nosso canal, é importante para a divulgação do Evangelho de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe.